Apostila Aprender Sempre Português. Lembrando que você não tem essa apostila impressa. Eu vou mandar os textos no grupo para você fazer a leitura e responder as questões, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar a biografia da vida da Emília. Nós trabalhamos 2 canções que falavam sobre a vida da Emília e agora nós vamos trabalhar a biografia, tá? Você vai ler os 2 textos, eu vou ler só esse aqui para você, mas esse você vai ler sozinho, tá? A vida de Emília. Lúcia foi convidada para um baile no fundo do Ribeirão, que na verdade era o reino das Águas Claras. No meio do passeio, Emília desapareceu. Lúcia é a Narizinho. O baile começou e Lúcia ainda não tinha notícias da boneca, até que o mordomo do reino reapareceu, muito afobado, e disse que Emília fora assaltada por algum bandido e estava na Gruta dos Tesouros, estendida no chão como morta. Narizinho imediatamente deixou o baile e foi ver a Emília, que estava toda arranhada e com um dos olhos arrancados. O Dr. Caramujo, o médico do reino das Águas Claras, foi convocado pelo príncipe para curar a mudez de Emília. Só assim poderiam descobrir quem fora o responsável pelo crime cometido. No dia seguinte, Narizinho procurou o médico e a muito custo conseguiu resolver o problema. Dr. Caramujo tinha um estoque de pílulas falantes que serviriam para fazer Emília falar, mas seu estoque havia sido saqueado, roubado. Ele pensou em matar um papagaio para extrair sua falinha, mas Lúcia foi contra, até que Dr. Caramujo descobriu que todas as suas pílulas estavam na barriga de um sapo. Agora sim poderia curar Emília. Veio a boneca. O doutor escolheu uma pílula falante e pôs-lhe na boca. Engula de uma vez, disse Narizinho, ensinando a Emília como se engole uma pílula. E não faça tanta careta que arrebenta o outro olho. Emília engoliu a pílula, muito bem engolida, e começou a falar no mesmo instante. Emília falou, mais de 1 hora sem parar. Falou tanto que Narizinho, atordoada, disse ao doutor que era melhor fazê-la vomitar aquela pílula e engolir outra mais fraca. Não é preciso, explicou o médico. É ela que falha até cansar. Depois de algumas horas de falação, sossega. Então, esse trecho foi tirado desse livro, Emília, uma biografia não autorizada da Marquesa de Rabicó, escrita pela autora Emília Socorro Acioli. Então, vamos para a interpretação. 4. É 4 porque é a continuação dos outros exercícios, tá? Então, no seu caderno você vai pôr lá a apostila Aprender Sempre Português, exercício 4, letra A. E vai colocar só a resposta, não precisa copiar. Quem a mãe quiser imprimir e puder, pode imprimir e fazer direto nessa folha. Aí só cola a folha no caderno. Relacione o trecho lido acima com as canções lidas nas atividades anteriores e responda. A. O que você aprendeu da vida da Emília lendo um trecho da biografia não autorizada da Marquesa de Rabicó? O que você aprendeu aqui nesse texto que a gente acabou de ler? É uma resposta pessoal, alguma coisa que você não sabia e que após ler o texto você ficou sabendo. B. Como o trecho da biografia explica como Emília começou a falar? Então, como é que ele está contando como que a Emília começou a falar? Então, a gente volta aqui, ó, no texto. O que aconteceu aqui neste parágrafo, ó? Quando a Emília foi lá pro consultório do Dr. Caramujo, o que aconteceu que fez com que ela voltasse a falar? Com ela começasse a falar? 5. Há semelhança com as 2 canções ouvidas e discutidas anteriormente? Quais? Então, esse texto tem alguma semelhança? Está falando do mesmo assunto das 2 canções que vocês leram anteriormente? Qual semelhança? Está falando de quem? Está falando da vida da Emília.
Essa já é uma semelhança. D. Leia atentamente as 3 frases de personagens da obra Reinações de Narizinhos, de Monteiro Lobato, e relacione-as com a biografia escrita por Socorro Acioli. Quem será que está falando? Então, quem está falando essas 3 falas aqui? Prefiro que a Emília fique muda toda a vida a sacrificar uma pobre ave que não tem culpa coisa nenhuma. Quem falou isso aqui dentro dessa história? Então você vai pôr o nome da pessoa que falou isso, do personagem. Foi saindo com ela debaixo do cobertor, eu vi e pulei em cima dela, mas a coroca me unhou a cara e me bateu com a casca na cabeça, com tanta força que dormi. Só acordei quando o doutor Cara de Coruja ajudaram vocês a descobrir? Não é pedra não, é uma das minhas queridas pílulas, mas como teria ela ido parar na barriga deste sapo? Então são 3 personagens que estão aqui nessa história e você vai escrever o nome deles. E como vocês descobriram qual personagem está falando? Quais palavras ou expressões ajudaram você a descobrir? Então, aqui nessa primeira, prefiro que a Emília fique muda. Se está dizendo prefiro que a Emília fique muda, é a Emília que está falando? Não, essa já é uma dica, né? Então, aqui você já pode usar essa dica. Na primeira, não é a Emília, porque a personagem está falando da Emília. Na segunda, você vai analisar a segunda e a terceira e escrever aqui que palavras que tem que você consegue descobrir, você descobriu quem estava falando. Tá? Faz com capricho, tira foto e manda para a Pro.